Você já foi tratado como se fosse fácil? Aquela sensação de que sua presença não faz falta, de que suas mensagens podem ficar horas sem resposta, de que seu esforço para agradar é simplesmente ignorado como se fosse obrigação. Você já se sentiu invisível dentro de uma relação onde você sempre esteve presente? Onde você sempre se doou, sempre se disponibilizou, sempre esteve na primeira fileira, torcendo, apoiando, cuidando, e mesmo assim, quando você precisou, o silêncio foi a única resposta. Isso acontece porque muitas pessoas só aprendem a valorizar o que têm quando correm o risco real de perder. Não por maldade, não por crueldade, mas porque o ser humano tem uma tendência natural de se acostumar com o que é constante. O que está sempre ali, sempre disponível, sempre pronto, com o tempo deixa de ser percebido. Não é ingratidão pura, é anestesiamento dos sentidos. Você se torna paisagem, você se torna mobília, você se torna algo que está no cenário, mas não faz parte da cena principal. E isso dói mais do que qualquer briga. Porque na briga, pelo menos existe confronto, existe troca, existe emoção. Mas quando você é simplesmente subestimado, você é apenas esquecido. Como um livro na estante que nunca foi aberto. Como uma música que toca no fundo, mas ninguém presta atenção na letra. E o pior é que você fica ali, tentando aumentar o volume, tentando chamar atenção, tentando ser visto, e quanto mais tenta, mais invisível se torna. Mas e se existisse uma forma de fazer alguém se arrepender de ter te subestimado, sem que você precise se humilhar, sem precisar cobrar, sem precisar se explicar, sem precisar pedir que te olhem? E se existisse um caminho onde a sua própria tranquilidade se tornasse a punição mais elegante para quem te desprezou? Nesse vídeo, eu vou te mostrar 5 atitudes silenciosas, profundamente estratégicas e elegantes, que fazem qualquer pessoa que te desprezou olhar para trás e perceber o quanto perdeu. Isso não é um tutorial de manipulação. Isso não é um manual de vingança. Isso é um resgate da sua própria soberania. É sobre você recuperar o controle da sua própria história e, de quebra, fazer com que quem te ignorou tenha que lidar com o peso das próprias escolhas. E o melhor de tudo é que você não vai precisar fazer nenhum joguinho infantil, nenhuma artimanha barata, nenhum teatro ridículo para provar algo. Você vai agir com dignidade, com classe, com uma postura que não grita, mas que ecoa. Os estoicos chamavam isso de imperturbabilidade. Eu chamo de elegância estratégica. É a arte de manter o centro enquanto o mundo ao redor tenta te derrubar. É a arte de sorrir internamente enquanto o outro espera suas lágrimas. É a arte de seguir em frente com leveza enquanto o outro ainda está tentando processar o fato de que você não se derreteu na ausência dele. Antes de começar, respira fundo, porque o que você vai ouvir aqui não é sobre mudar os outros. É sobre você se tornar alguém que ninguém mais consegue ignorar. E isso é muito maior, muito mais profundo e muito mais duradouro do que qualquer satisfação momentânea de ver alguém sofrendo. A verdade é que o arrependimento alheio não te preenche. Ele apenas confirma algo que você já deveria saber, que você sempre foi valioso. O problema nunca foi você. O problema sempre foi a incapacidade do outro de enxergar o óbvio. Então, se você está aqui porque quer ver alguém se remoendo de dor por ter te perdido, tudo bem. Isso é humano. Mas se você está aqui porque quer, pela primeira vez na vida, se colocar no centro da própria existência, então prepare-se. Porque o que está por vir é uma reconfiguração completa da sua mentalidade. Muita gente acredita que fazer alguém se arrepender significa provar algo, mostrar que está melhor, esfregar na cara a própria evolução. As pessoas postam fotos sorrindo, escrevem legendas enigmáticas, compartilham status de superação. Mas isso é o que pessoas comuns fazem.
pessoas que ainda precisam de validação externa, pessoas que precisam que o mundo saiba que estão bem porque ainda não estão convencidas disso internamente. A verdadeira elegância não precisa de plateia. Ela não precisa de indireta. Ela não precisa de foto legendada, de status no WhatsApp, de postagem misteriosa no Instagram. A verdadeira elegância age no silêncio e deixa o estrago acontecer por dentro do outro, porque o arrependimento não vem quando você grita. Ele vem quando a pessoa percebe que perdeu algo que nunca mais vai ter de volta. E não existe recuperação, não existe negociação, não existe segunda via. O que foi perdido está perdido. E o pior, a pessoa só descobre que perdeu quando já é tarde demais. E é exatamente isso que essas 5 atitudes vão construir. Cada uma delas é um golpe silencioso no ego de quem te desprezou. Cada uma delas é uma lapidada na sua própria alma. Você não vai ver o sangue, você não vai ouvir o grito, você não vai presenciar o colapso. Mas dentro da cabeça dessa pessoa, o caos vai se instalar como uma tempestade silenciosa. Os pensamentos vão se aglomerar, as dúvidas vão se multiplicar, as perguntas vão ficar sem resposta. E o melhor, você não vai precisar fazer nada além de se tornar quem você já deveria ter sido desde o início. Alguém que não negocia o próprio valor. Alguém que não terceiriza a própria autoestima. Alguém que não entrega o próprio equilíbrio em troca de migalhas de atenção. A primeira atitude, e talvez a mais subestimada de todas, é a capacidade de seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Isso parece simples, parece básico, parece até óbvio, mas é brutalmente difícil e absurdamente poderoso. Quando alguém te subestima, essa pessoa espera uma reação. Ela espera que você se explique, que você justifique, que você mostre o quanto está magoado. Ela espera que você mande uma mensagem perguntando se está tudo bem, se fez algo de errado, se ainda pode consertar. Ela espera que você cobre explicações, que você exija posicionamento, que você mostre o quanto a atitude dela te afetou. Essa expectativa, meu amigo, minha amiga, é o combustível que alimenta o ego de quem te despreza. É a confirmação de que essa pessoa ainda tem poder sobre você. É a certificação de que mesmo te tratando com descaso, você continua preso, continua disponível, continua esperando. Agora, imagina o efeito quando você simplesmente não faz nada. Não no sentido de ficar paralisado, não no sentido de adoecer de tristeza, não no sentido de ficar remoendo calado. Não. O nada que eu digo é o nada de reação. É você acordar no dia seguinte, tomar seu café, ir trabalhar, encontrar amigos, ver série, ler um livro, postar uma foto, seguir sua rotina com tamanha normalidade que a pessoa começa a se perguntar: será que ele nem ligou? Será que eu não fazia diferença mesmo? Será que tudo aquilo que vivemos foi tão irrelevante que minha ausência passa despercebida? E é aí que o arrependimento começa a ganhar forma. Não como uma explosão, mas como uma infiltração. Ele entra pelas frestas do orgulho, ocupa os espaços vazios do ego, se instala nos cantos onde a segurança começa a desmoronar. Porque nada é mais desconcertante para quem te ignorou do que perceber que sua ausência não te paralisou. Nada é mais desestabilizador do que descobrir que enquanto você segue em frente com leveza, o outro ainda está preso ao próprio narcisismo. Os estoicos chamavam isso de apateia. Não, não é apatia. Apatia é ausência total de emoção. É frieza doentia. É incapacidade de se conectar. Apatia é diferente. Apatia é autocontrole sobre a emoção. É a capacidade de sentir a dor, acolher a dor, processar a dor, mas não agir impulsionado por ela. É você dizer para si mesmo: eu sinto sim. Isso me machucou sim, mas eu não vou deixar que essa dor dirija meus passos. Eu não vou entregar meu poder emocional nas mãos de quem não sabe o que fazer com ele. E quando você não reage,
Quando você não se explica, quando você não corre atrás, você tira da outra pessoa o poder de te afetar. Você a transforma em irrelevante. Você a coloca no lugar onde ela mesma te colocou. E não há arrependimento maior do que perceber que você se tornou irrelevante para alguém que um dia dependia da sua atenção. Não há castigo maior do que ser tratado com o mesmo descaso que um dia você ofereceu. Mas atenção, isso não é sobre fingir que está bem. Fingimento tem data para acabar. Hora ou outra a máscara cai, a raiva escapa, a mágoa transborda. E quando isso acontece, todo o efeito se perde. Por isso que seguir em frente como se nada tivesse acontecido só funciona se você, de fato, estiver seguindo em frente. Não adianta reprimir sentimentos. Não adianta engolir choro. Não adianta sorrir com os olhos cheios de lágrimas. Você precisa de verdade processar o que aconteceu, entender que o comportamento do outro diz mais sobre ele do que sobre você e decidir conscientemente que sua vida não pode ficar refém dessa relação. Quando essa decisão é genuína, a reação autêntica. Quando ela é genuína, a paz é real. Quando ela é genuína, o desprezo do outro perde a força, porque você não está mais jogando o jogo dele. Você criou seu próprio jogo, com suas próprias regras, e na sua nova dinâmica, ele nem sequer tem ficha de inscrição. A segunda atitude é a redefinição do seu valor público. Isso é algo que poucas pessoas entendem e pouquíssimas praticam. Porque somos condicionados desde crianças a acreditar que nosso valor é inerente e imutável. Que basta sermos boas pessoas para sermos valorizados. Que basta amarmos sinceramente para sermos amados de volta. Isso é uma mentira. Não no sentido de que seu valor não exista, mas no sentido de que valor não é autodeclarado. Valor é percebido. E percepção é construída a partir de sinais que você emite. Você não define seu valor pelo que você fala, mas pelo que você negocia. E quando digo negociar, não é sobre dinheiro. É sobre o que você aceita, o que você tolera, o que você perdoa, o que você reincide. Se você sempre aceitou migalhas, sempre foi tratado como se migalhas fossem suficientes. Se você sempre esteve disponível em tempo integral, sempre foi tratado como se sua disponibilidade não tivesse valor. Se você sempre perdoou sem consequências, sempre foi tratado como se seu perdão não custasse nada. Você não pode mudar a percepção do outro sobre você se você continua oferecendo o mesmo produto com a mesma embalagem e exigindo o mesmo preço de sempre. A partir do momento em que você começa a exigir o mínimo se torna insuficiente para quem está acostumado a te dar menos que isso. E quando o mínimo se torna insuficiente, a pessoa tem duas escolhas: aumentar o próprio esforço ou perder o acesso a você. A forma mais elegante de fazer alguém se arrepender não é dizendo "você me deve respeito". É agindo como alguém que já se respeita. Não é cobrando atenção, é retirando a sua atenção. Não é pedindo prioridade, é se tornando inacessível. Não é explicando o seu valor, é mostrando, através de ações silenciosas, que seu valor agora tem um preço que a pessoa talvez não possa pagar. É não responder mais na mesma velocidade. É não estar mais disponível na mesma intensidade. É não aceitar mais convites de última hora. É não sorrir para piadas que te diminuem. É não rir do que te machuca. É normalizar o seu próprio desconforto. É se retirar de ambientes onde sua presença é tolerada, mas não celebrada. É parar de se encolher para caber em espaços pequenos demais para a sua grandeza. Quando você muda o que aceita, você muda o que merece. Isso é uma lei universal, tão certa quanto a gravidade. O universo responde aos sinais que você emite. Se você emite sinais de carência, o universo te manda pessoas que se aproveitam de carências.
Se você emite sinais de autossuficiência, o universo te manda pessoas que admiram autossuficiência. Se você emite sinais de que seu tempo é valioso, as pessoas passam a tratar seu tempo como valioso. Se você emite sinais de que sua presença é um privilégio, as pessoas passam a tratar sua presença como um privilégio. A mudança não acontece quando o outro te enxerga. A mudança acontece quando você se enxerga. E quem te subestimou vai olhar para você e perceber que agora existe uma barreira, uma linha invisível, uma fronteira que antes não existia. E se essa pessoa tentar atravessar, vai encontrar frieza, não grosseria, não agressividade, não escândalo, apenas frieza. Uma frieza elegante que diz: você não tem mais acesso livre a mim. Você perdeu o seu passe. Sua entrada foi cassada e não há reclamação que reverta. Isso, meu amigo, minha amiga, é uma mudança de status, é uma promoção que você concedeu a si mesmo. E não há nada que cause mais arrependimento do que perder acesso a algo que um dia foi livre, foi gratuito, foi abundante e agora se tornou raro, valioso, quase inalcançável. A terceira atitude é a transmutação da sua energia. Eu vou ser direto com você. Enquanto você está ocupado pensando em quem te subestimou, relembrando cada detalhe do que aconteceu, imaginando o que você poderia ter feito diferente, criando cenários hipotéticos de reencontros e diálogos, essa pessoa ainda ocupa espaço na sua cabeça. Ela ainda mora em você. E enquanto isso acontece, você ainda está preso. Você ainda é refém. Você ainda é cativo. A forma mais elegante de romper esse ciclo não é bloquear a pessoa nas redes sociais. Isso é fácil. Isso é superficial. Você pode bloquear o contato, mas se a mente ainda vagueia pelos corredores dessa relação, você não bloqueou nada. Você apenas trancou uma porta e deixou a janela aberta. A forma mais elegante de romper é transformar o desprezo que você sofreu em combustível para a sua própria evolução. É pegar a lenha da rejeição, a gasolina da indiferença, o fósforo da dor e acender uma fogueira dentro de você que ilumine o caminho que você ainda vai percorrer. Isso não é sobre mostrar nada para ninguém. Isso é sobre se tornar alguém que a pessoa nem reconheceria se encontrasse por acaso. Não é sobe, é transcendência. Os estoicos diziam que a melhor resposta é uma vida bem vivida. Só que aqui tem um detalhe que ninguém conta. Essa vida não pode ser vivida para os outros. Ela precisa ser vivida para você. Se você emagrece para mostrar para o ex que ele perdeu algo, você ainda está preso à opinião dele. Se você aprende inglês para postar legendas e parecer internacional, você ainda está preso à validação externa. Se você viaja para tirar fotos e provar que está feliz, você ainda está preso ao teatro. A transmutação só acontece de verdade quando o seu movimento é interno, quando sua motivação é intocável, quando o seu crescimento acontece nos bastidores, longe dos holofotes, no silêncio do seu quarto, na disciplina dos seus hábitos, na constância dos seus esforços. Quando você começa a estudar algo novo, não para impressionar, mas porque sua mente pede alimento, isso é transmutação. Quando você entra na academia e muda o corpo não para agradar olhares, mas porque quer se sentir forte e saudável, isso é transmutação. Quando você muda o corte de cabelo, o estilo de roupa, a forma de se expressar, não por insegurança, mas por reinvenção, isso é transmutação. Quando você começa a frequentar lugares diferentes, conhecer pessoas novas, experimentar sabores desconhecidos, não para mostrar nas redes, mas para ampliar seus horizontes, isso é transmutação. Quando você conquista uma promoção, abre um negócio, finaliza um projeto pessoal, não para provar capacidade, mas porque se sente realizado em superar desafios, isso é transmutação. E o mais interessante de tudo é que você não precisa postar nada. Você não precisa dar satisfação.
Você não precisa anunciar sua transformação como se fosse um lançamento de produto. A transformação silenciosa é a que mais ecoa. Porque mais cedo ou mais tarde, por mais que você tente se esconder, a notícia chega. Pode ser por um amigo em comum, pode ser por uma foto de grupo onde você aparece irreconhecível, pode ser por um encontro casual no supermercado. E quando chega, ela vem com um peso que nenhuma indireta, nenhum status, nenhuma postagem conseguiria carregar. Porque não parece que você está tentando provar algo. Parece que você simplesmente seguiu em frente, se reconstruiu, se reinventou e a outra pessoa nem ficou sabendo. E isso, meu amigo, minha amiga, é o golpe mais elegante no ego de quem te subestimou. A pessoa que te subestimou vai ouvir alguém dizer: fulano mudou demais, nem parece a mesma pessoa. E nesse momento, a curiosidade vira perturbação. A perturbação vira obsessão. A obsessão vira arrependimento. O arrependimento não vem agora. Ele vem quando ela percebe que não participou dessa mudança. Ele vem quando ela percebe que enquanto estava ocupada te subestimando, você estava ocupado se transformando. Ele vem quando ela percebe que você floresceu no jardim que ela regou com desprezo, com indiferença, com negligência, e não há fertilizante mais poderoso do que a dor bem processada. A quarta atitude é o domínio da ausência estratégica. Eu preciso que você preste muita atenção aqui, porque existe uma diferença abismal entre sumir e se ausentar com propósito. Quem some está fugindo. Quem some está se escondendo. Quem some está tentando esquecer. E quem fuge carrega nas costas o peso de tudo que deixou para trás. Quem se ausenta com propósito, por outro lado, está ensinando, está estabelecendo um novo padrão, está demonstrando, através da ação mais clara possível, que as regras do jogo mudaram. Quando você se afasta de alguém que te subestimou, você não está fazendo isso para ser notado. Você não está fazendo isso para provocar ciúmes. Você não está fazendo isso para testar se a pessoa vai correr atrás. Você está fazendo isso porque aprendeu, na dura realidade da sua própria experiência, que o seu lugar não é onde sua presença é facultativa, onde sua ausência é indiferente, onde sua existência é opcional. Mas a vida tem uma ironia cruel. E o efeito colateral desse afastamento legítimo é que a sua falta começa a pesar. Não porque você era essencial, não porque você era perfeito, não porque você era insubstituível. Nada disso. A sua falta pesa porque o ego da pessoa está acostumado a ter você por perto. É como um aparelho eletrônico que fica ligado na tomada 24 horas por dia. Ninguém nota ele funcionando. Ninguém agradece pela energia que ele fornece. Ninguém percebe o trabalho silencioso que ele faz. Até que de repente a energia acaba. E aí o celular morre, o computador desliga, a TV apaga. De repente, tudo que funcionava graças àquele aparelho simplesmente para. E nesse momento, a falta se toma consciência. Não é amor, é costume, não é saudade, é estranhamento, não é carência, é dependência interrompida. Só que o estranhamento, se prolongado, se transforma em falta. E a falta, se prolongada, se transforma em perguntas. Onde ele está? Com quem ele está? Por que ele não aparece? Por que ele não manda mensagem? Por que ele não reage aos meus stories? Por que ele não curte minhas fotos? Por que ele não aparece nos lugares que ele costumava aparecer? Será que eu fiz alguma coisa? Será que ele está bem? Será que ele está com alguém? E quando essas perguntas começam a surgir, quando elas começam a se repetir como um disco arranhado dentro da cabeça da pessoa, o arrependimento já instalou sua morada. Ele já pagou o aluguel, já trouxe os móveis, já decorou os cômodos. Agora ele é morador permanente. Mas atenção, porque isso só funciona se a sua ausência for, de fato, uma ausência. Não adianta sumir e ficar vendo story. Não adianta sair de cena e comentar postagem.
Não adianta bloquear e desbloquear. Não adianta ficar entrando no perfil para ver se a pessoa postou algo novo. Não adianta ficar pedindo notícia para amigos em comum. Não adianta ficar monitorando se a pessoa está online. Isso não é ausência. Isso é presença disfarçada. Isso é você estar ausente no corpo, mas presente na obsessão. E o pior, isso é perceptível. A pessoa sente quando você está te observando à distância. O ego sente quando ainda é alvo de vigilância. A ausência estratégica é corte seco, é silêncio radiografado. É você simplesmente existir fora do radar. É não saber o que a pessoa anda fazendo. É não ter curiosidade sobre a vida dela. É não se importar se ela está feliz ou triste, acompanhada ou sozinha. É você retirar completamente o investimento emocional que antes direcionava a ela. Enquanto a pessoa te procura com os olhos, te busca nas redes, te espera nos lugares habituais, você já está em outro lugar. Não fisicamente, mas energeticamente. E é essa distância, essa lacuna, esse vazio, que vai fazer com que o peso da sua falta seja sentido não como uma perda, mas como um estrago. Porque perda ainda pressupõe que houve um acidente, um desastre, uma fatalidade. Estrago pressupõe que houve negligência. Estrago pressupõe que alguém deixou cair. Estrago pressupõe culpa. E culpa, meu amigo, minha amiga, é o primeiro estágio do arrependimento genuíno. A quinta atitude, a mais poderosa de todas, a mais difícil de alcançar e a mais devastadora quando dominada, é a indiferença seletiva. Existe uma confusão muito comum, quase universal, entre indiferença e desprezo. As pessoas acreditam que tratar alguém com frieza, com grosseria, com escassez de palavras, é indiferença. Não é. Desprezo ainda é emoção. Desprezo é raiva mal disfarçada. Desprezo é mágoa embalada para presente. Desprezo é falta de perdão usando máscara de superioridade. Quando você despreza alguém, você ainda está conectado a ela. Você ainda reage. Você ainda observa. Você ainda se importa o suficiente para desprezar. Indiferença é outra coisa. Indiferença é quando você olha para alguém e simplesmente não há carga emocional. Não há raiva, não há mágoa, não há ressentimento, não há desejo de vingança, não há esperança de reconciliação. É apenas vazio. É como olhar para uma pessoa no ponto de ônibus e depois desviar o olhar. Ela existe, mas não faz diferença. Ela ocupa espaço, mas não preenche nada. Ela fala, mas as palavras não encontram eco. É quando você trata a pessoa com a mesma cortesia distante que trataria um desconhecido no elevador. Nem calor, nem frio. Apenas neutro, apenas funcional, apenas educado. E não há nada que desespere mais quem te subestimou do que descobrir que ele se tornou irrelevante. Porque enquanto houver raiva, há vínculo. Enquanto houver mágoa, há conexão. Enquanto houver cobrança, há esperança. Enquanto houver desprezo, há investimento emocional negativo. Mas ainda é investimento. A pessoa pode até se orgulhar de ser odiada, pode até se alimentar do seu desprezo, pode até se sentir importante por ocupar tanto espaço na sua cabeça. Mas quando a indiferença chega, quando você olha para ela com a mesma neutralidade com que olha para uma parede branca, o vínculo se rompe. Não por ódio, não por vingança, mas por esgotamento, por indiferença genuína, porque você simplesmente parou de se importar. E não há nada que o ego mais tema do que a irrelevância. E é exatamente aí que o arrependimento bate mais forte. Porque a pessoa percebe que agora, para te reconquistar, ela não teria apenas que remover o estrago que fez. Não teria apenas que pedir desculpas. Não teria apenas que mudar o comportamento. Ela teria que reconstruir do zero algo que ela mesma destruiu, algo que ela mesma queimou, algo que ela mesma deixou cair no chão e pisou em cima. E a maioria das pessoas não tem coragem para isso. A maioria prefere fingir que não está acontecendo. A maioria prefere acreditar que você vai voltar,
que é só uma fase, que logo você se cansa dessa postura. Enquanto ela finge, você segue. Enquanto ela se paralisa, você avança. Enquanto ela se pergunta onde errou, você já está em outro patamar. E quando ela finalmente acordar para a realidade, quando ela finalmente entender que você não vai voltar, que o barco já partiu, que o trem já passou, não haverá mais nada a fazer. Apenas o peso do arrependimento. Apenas o amargor de ter perdido algo que nunca precisava ter sido perdido. E não há arrependimento maior do que ver alguém que você subestimou alcançar um lugar onde você nunca poderá chegar. Não por falta de capacidade, não por falta de oportunidade, mas porque você mesmo, com suas próprias mãos, fechou a porta e jogou a chave fora. Agora você pode estar se perguntando: mas isso tudo não é frio demais? Isso tudo não é calculista demais? Isso tudo não é manipulador demais? Não. Isso é autopreservação. Isso é amor próprio. Isso é inteligência emocional. O mundo não te ensina a se colocar em primeiro lugar. O mundo te ensina a se dobrar, se encolher, se ajeitar para caber nos espaços que te oferecem. O mundo te ensina que amar é doar-se até a última gota, mesmo que o outro não esteja ao copo. O mundo te ensina que perdoar é esquecer, mesmo que a mesma mão que te feriu esteja pronta para ferir de novo. O mundo te ensina que insistir é nobre, mesmo quando a relação já é apenas uma rotina de desculpas e promessas não cumpridas. E no final das contas, depois de tanta doação, tanta compreensão, tanta resiliência, você sempre é o último da fila. Você sempre é quem mais se esforçou e menos recebeu. Você sempre é quem mais amou e menos foi amado. Você sempre é quem mais ficou e mais cedo foi deixado. Essas 5 atitudes não são sobre se tornar uma pessoa amarga, calculista, fria, distante. Elas são sobre se tornar uma pessoa íntegra. É sobre alinhar o que você fala com o que você faz. É sobre alinhar o que você aceita com o que você merece. É sobre olhar no espelho e saber que você não se vendeu por migalhas de atenção, por promessas vazias, por afetos pela metade. É sobre dormir com a consciência tranquila de que você não perseguiu ninguém, não se humilhou, não se diminuiu, não se traiu para caber na vida de alguém que não fez questão de te acomodar. É sobre recuperar a sua dignidade, peça por peça, como quem reconstrói uma casa depois de um temporal. E é exatamente essa paz, essa tranquilidade, essa integridade que vai fazer com que quem te subestimou olhe para você e sinta inveja. Não inveja das suas conquistas, não inveja do seu novo corpo, não inveja do seu novo relacionamento. Inveja da sua paz, inveja da sua tranquilidade, inveja da sua capacidade de seguir em frente enquanto ela ainda está presa ao próprio ego, presa à própria arrogância, presa ao próprio medo de admitir que errou, presa ao próprio orgulho de não saber pedir desculpas. Enquanto ela ainda está presa, você já está livre, você já está leve, você já está em movimento. E não há nada mais elegante, mais belo, mais inspirador do que seguir em frente enquanto o outro ainda está parado, tentando entender onde errou, quando errou, como errou, e se ainda há tempo de consertar. Não há. O tempo não volta. O que foi perdido dificilmente será recuperado. E o pior, a pessoa só descobre que perdeu quando já é tarde demais. Você percebe agora que a elegância não está no que você diz. Ela não está no tom de voz, não está nas palavras escolhidas a dedo, não está nos silêncios dramáticos. A elegância está no que você não precisa mais dizer. Está na sua capacidade de sorrir sozinho, no escuro do seu quarto, diante de uma provocação que antes te tiraria do sério. Está na sua postura ereta, no seu olhar firme, no seu queixo levantado, mesmo quando tentam te derrubar com indiretas, com exclusão, com silêncio punitivo. Está no seu silêncio quando esperavam gritos. Está na sua ausência quando esperavam persistência.
está na sua paz quando esperavam desespero. A pessoa que te subestimou não esperava encontrar uma versão sua tão forte, tão segura, tão inalcançável. Ela esperava encontrar aquele velho você, sempre disponível, sempre carente, sempre pronto para perdoar. Ela esperava encontrar as mesmas fragilidades, as mesmas inseguranças, o mesmo desespero por afeto. E quando ela encontra uma muralha, quando ela encontra uma fortaleza, quando ela encontra alguém que não precisa mais dela para se sentir completo, o impacto é tal qual um balde de água gelada. É tal qual um tapa na cara sem aviso prévio. É tal qual um terremoto num terreno que ela julgava sólido. E é exatamente por isso que ela agora te observa de longe, com aquele nó na garganta que não sai por mais que ela tente engolir, com aquele pensamento recorrente que não cala por mais que ela tente se distrair. E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse olhado com mais atenção? E se eu tivesse valorizado quando tive? Mas não adianta. O tempo é cruel. Ele não perdoa. Ele não negocia. Ele não espera ninguém se organizar. O tempo simplesmente passa, levando consigo as oportunidades, as pessoas, os sentimentos. E o que você construiu dia após dia, enquanto ela te ignorava, agora é um castelo. Um castelo forte, imponente, impenetrável. Um castelo onde ela não tem mais entrada. Um castelo cujas chaves você jogou fora há muito tempo. E aí, como você se sente agora, depois de percorrer esse caminho, depois de entender que o arrependimento alheio não é algo que você precisa perseguir, implorar, exigir? Como você se sente depois de compreender que o arrependimento é uma consequência natural, orgânica, inevitável, quando você se torna a sua melhor versão? Não é sobre fazer os outros sofrerem. Isso é pequeno, isso é mesquinho, isso é coisa de quem ainda está preso ao ciclo da vingança. É sobre você deixar de sofrer pelos outros. É sobre você se tornar tão completo, tão inteiro, tão autossuficiente, que a falta que você faz na vida de quem te perdeu seja apenas uma consequência, não um objetivo. Seja apenas um subproduto, não um propósito. Seja apenas um resultado colateral, não uma meta traçada. Se você chegou até aqui, se você teve paciência para me ouvir até este momento, se você absorveu cada palavra, cada conceito, cada reflexão, é porque dentro de você existe uma voz que já está cansada. Uma voz que já está esgotada de aceitar pouco, de se contentar com migalhas, de se satisfazer com o que sobra. E essa voz merece ser ouvida. Essa voz merece ser amplificada. Essa voz merece, pela primeira vez na sua vida, governar suas escolhas, dirigir suas decisões, orientar seus passos daqui para frente. Não se engane. O caminho não é fácil, não é rápido, não é linear. Haverá dias em que a solidão vai parecer insuportável. Haverá dias em que a vontade de mandar uma mensagem, de ligar, de correr atrás, vai ser quase incontrolável. Haverá dias em que você vai questionar se tudo isso não é exagero, se você não está sendo dramático, se você não deveria dar mais uma chance. Nesses dias, eu quero que você se lembre de uma coisa: o respeito que você não exige, você nunca receberá. O valor que você não declara nunca será reconhecido. Os limites que você não estabelece sempre serão ultrapassados. Não se trata de orgulho, não se trata de ego, trata-se de dignidade, trata-se de autorrespeito. Trata-se de olhar para si mesmo e reconhecer: eu mereço mais. Eu sempre mereci mais, e eu não vou me desculpar por exigir o mínimo que qualquer ser humano deveria exigir. O estoicismo, essa filosofia milenar que tanto me inspira e que tanto tem ajudado milhares de pessoas ao redor do mundo, nos ensina que a verdadeira liberdade não está em controlar os outros, mas em controlar a si mesmo. Não está em mudar quem te feriu, mas em mudar a forma como você reage a essa ferida. Não está em fazer o outro se arrepender,
mas em fazer as pazes com a sua própria história. Sêneca, um dos grandes mestres dessa filosofia, dizia que não é porque alguém te ofendeu que você precisa se sentir ofendido. A ofensa está lá, fora de você. O que você faz com ela é uma escolha sua. Você pode carregá-la como um peso, ou você pode deixá-la cair no chão e seguir em frente. Você pode alimentar o ressentimento como um vício, ou você pode usar a dor como adubo para o seu crescimento. A escolha, meu amigo, minha amiga, sempre foi sua. E essa é a notícia mais libertadora e, ao mesmo tempo, a mais assustadora. A responsabilidade pela sua felicidade é intransferível. Você pode terceirizar muitas coisas na vida, mas não a sua paz. Ela é uma construção diária, um exercício constante, uma escolha renovada a cada amanhecer. Por isso, eu te convido agora a fazer uma reflexão honesta. Olhe para dentro de você e responda: quantas vezes você já não se doou para quem não te valorizava? Quantas vezes você já não esperou por alguém que nunca chegava? Quantas vezes você já não se explicou para quem não queria entender? Quantas vezes você já não pediu desculpas por coisas que não foram sua culpa? Quantas vezes você já não se encolheu para caber em espaços apertados demais? Quantas vezes você já não negociou seus valores em troca de afeto? Quantas vezes você já não se traiu para agradar quem nunca estava satisfeito? Agora, respira fundo, absorve essas perguntas e depois responde. O que você ganhou com tudo isso? O retorno foi proporcional ao investimento? A falta que você fez foi sentida na mesma proporção da sua presença? Se a resposta foi não, se você percebeu que sempre saiu perdendo nessa equação, então está na hora de mudar a fórmula. Está na hora de deixar de ser o eterno devedor de afeto e se tornar o credor da própria dignidade. Agora, eu quero saber de você. Sim, você que está do outro lado dessa tela, que me ouviu até aqui, que absorveu cada palavra, cada conceito, cada reflexão. Qual dessas 5 atitudes foi a que mais te tocou? Qual delas acionou algum gatilho interno, alguma lembrança, alguma ferida que precisa ser curada? Foi a capacidade de seguir em frente como se nada tivesse acontecido? Foi a redefinição do seu valor público através de limites claros? Foi a transmutação da sua energia, transformando dor em evolução? Foi o domínio da ausência estratégica, ensinando através do afastamento? Ou foi a indiferença seletiva, essa capacidade quase sobrenatural de tornar irrelevante quem um dia foi tão importante? Responde aqui nos comentários. Eu quero ler cada um. Eu quero saber sua história, sua dor, sua luta. Eu quero que você transforme esse espaço num lugar de troca, de aconselhamento, de apoio mútuo, porque ninguém precisa passar por isso sozinho. Ninguém precisa carregar esse peso sem dividir com alguém que entende. E se esse conteúdo fez alguma diferença na sua maneira de enxergar as relações, na sua maneira de se enxergar dentro das relações, na sua maneira de se posicionar diante de quem te subestima, inscreva-se no canal. É gratuito, é simples, é rápido e faz toda a diferença. Porque toda semana eu estou aqui, no mesmo dia, na mesma hora, entregando conhecimento que transforma dor em poder, que transforma fragilidade em força, que transforma invisibilidade em presença imponente. Deixa aquele like. Me ajuda a levar essa mensagem para frente, para que o algoritmo entenda que você não é mais a pessoa que aceitava migalhas, que você agora é alguém que se valoriza, que se respeita, que não negocia o próprio valor. Deixa esse like como um marco, como uma declaração pública de que você está disposto a se tornar uma pessoa impossível de ser ignorada. E lembre-se, grave isso na sua mente, tatue isso na sua alma. A forma mais elegante de fazer alguém se arrepender de ter te subestimado não é provar nada. Não é mostrar nada, não é gritar nada, é simplesmente se tornar alguém que não precisa mais provar nada.
É se tornar alguém que não precisa mais mostrar nada. É se tornar alguém que não precisa mais gritar nada. É se tornar alguém que não precisa mais ser escolhido, porque aprendeu na escola mais dura da vida que a única escolha que realmente importa é a sua própria escolha. A escolha de se colocar em primeiro lugar. A escolha de não negociar o próprio valor. A escolha de não aceitar menos do que você merece. A escolha de seguir em frente, mesmo que sozinho, mesmo que dolorido, mesmo que assustador. Porque acompanhado, mas desvalorizado, é pior. Porque acompanhado, mas invisível, é pior. Porque acompanhado, mas tolerado, é pior. Você não é mais a pessoa que foi deixada de lado. Você não é mais a pessoa que foi ignorada. Você não é mais a pessoa que foi subestimada. Você é a pessoa que se levantou. Você é a pessoa que se cumprimentou. Você é a pessoa que se olhou no espelho e disse: chega, eu valei mais. Eu sempre vali mais. E eu não vou mais permitir que ninguém me faça acreditar no contrário. Enquanto você se levantava, se cumprimentava, se reconhecia, o outro ainda estava parado, imóvel, paralisado, tentando decidir se você merecia um olhar, um sorriso, um gesto. E agora, quando esse olhar finalmente vem, quando esse sorriso finalmente aparece, quando esse gesto finalmente acontece, já não faz mais diferença, porque você aprendeu que o único olhar que realmente importa é o seu próprio olhar. A única voz que realmente importa é a sua própria voz. O único reconhecimento que realmente importa é o seu próprio reconhecimento. E quando você se olha com respeito, quando você se fala com carinho, quando você se reconhece com orgulho, o mundo inteiro te olha diferente. O mundo inteiro te fala diferente. O mundo inteiro te reconhece diferente. Então, se valorize, não amanhã, não depois de amanhã, não quando você emagrecer 5 quilos, não quando você conseguir aquela promoção, não quando você encontrar alguém novo, não quando o seu ex voltar arrependido. Agora, agora, agora. Porque quem esperou uma vida inteira para ser valorizado, quem esperou uma vida inteira para ser reconhecido, quem esperou uma vida inteira para ser respeitado, não precisa esperar mais um segundo. O tempo é agora, o poder é seu, a vida é sua. E ninguém, absolutamente ninguém, nunca, jamais, em hipótese alguma, terá o direito de te fazer acreditar que você vale menos do que realmente vale. Nem seus pais, nem seus amigos, nem seus parceiros, nem seus chefes, nem a sociedade, nem a cultura, nem a tradição. Você é suficiente. Você sempre foi suficiente. Você sempre será suficiente. E a partir de hoje, você viverá de acordo com essa verdade. Seja elegante, seja forte, seja imparável, seja quem você sempre deveria ter sido. E nunca, nunca mesmo se desculpe por se colocar em primeiro lugar. Porque no final das contas, quando o silêncio se instala, quando as cortinas se fecham, quando a plateia vai embora, quando as redes sociais se apagam, quando o celular não toca, quando a casa está vazia, quando a noite está escura, quando só você e você mesmo estão ali, frente a frente, olho no olho, a única pessoa que realmente importa, a única pessoa que realmente fica, a única pessoa que realmente nunca te abandona é você. E você merece o melhor de você. Você merece o seu próprio amor. Você merece a sua própria dedicação. Você merece a sua própria lealdade. Você merece a sua própria presença. Então, seja presente, seja leal, seja dedicado, seja amoroso com você. Primeiro, sempre, inegociável. Vai, o mundo te espera. E agora, ele te espera de um jeito diferente. Não como alguém que implora por um lugar, mas como alguém que ocupa todo o espaço que sempre foi seu. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem te tocou de alguma forma. Então, antes de sair, me faz um favor. Inscreve-se no canal, deixa seu like, ative as notificações e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. É rápido, é gratuito e faz toda a diferença.
Você pode estar ajudando alguém que está se sentindo invisível a se reencontrar. Então vai, clica aí embaixo, se inscreve, ative as notificações e compartilha. Eu te agradeço muito. E lembre-se, se valoriza, você merece mais.